O salmista desfrutava um sossego e de repente homens inescrupulosos levantaram-se contra ele, difamando e trazendo mentira. Homens que outrora ele havia atribuído sua confiança, havia atribuído a sua relação de fidelidade e de aliança, e que depois estes homens vieram a trair. Este é o arcabouço do Salmo 116. É um salmo que por 30 vezes aparece essa narrativa na primeira pessoa do singular, se remetendo ao servo de Deus: eu sou o teu servo. E ele invoca o Senhor em momentos de profunda angústia, de cadeias de morte que vieram sobre ele em detrimento destas ações inescrupulosas de homens que levantaram-se contra a sua vida. Muitas vezes, essa experiência, esse relato e esse cenário também traz paralelos sobre a minha vida e sobre a sua vida em especial. E eu quero usar este salmo hoje para edificar o seu coração. Dentro da nossa sequência, dos nossos estudos, temos estudado o livro de Salmos desde o início do ano e trago para você algumas considerações importantes a partir deste texto. Vamos fazer a leitura neste dia tão especial. Salmo 116. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto viver. Laços de morte me cercaram. Angústias de um inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Que texto maravilhoso, que texto singular. Essa foi a reação do profeta, do salmista, diante de tantas adversidades. Perceberam o que ele falou no verso 3? Cadeias de morte me cercaram, me prenderam, mentiras, difamações e calúnias vieram contra ele. Mas o Senhor o livrou de todas estas circunstâncias e de todas estas situações. Portanto, que nós queremos estudar alguns pontos importantes aqui hoje, é que Deus primeiro responde às orações de seus filhos. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu das suas orações, dos seus jejuns, das suas súplicas. E o verso de 1 a 4 confirmam esta narrativa. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então invoquei o nome, verso 4, do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. E o verso 1 ele já afirma, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Deus responde às orações de seus filhos. E com certeza ele não tem se esquecido de você, porque ele disse: nunca te deixarei,
nunca te desampararei. Trago o seu nome, escrito na palma da minha mão. Te tomo pela destra da minha justiça e te digo, não temas. Todos os dias estarei convosco, disse Jesus, até a consumação dos séculos. A segunda lição que aprendemos aqui, que ele é um Deus de misericórdia e de graça. É um Deus de bondade, é um Deus de recede, de compaixão. É um Deus que não nos trata segundo as nossas iniquidades, segundo os nossos caminhos maus e perversos. Ele nos trata segundo a sua misericórdia e compaixão. Veja o verso 5 ao 11. Ele é compassivo e justo. Ele é misericordioso. Verso 6. Ele vela pelos simples. Versículo de número 7. Volta, minha alma, ao teu sossego, que maravilha, ou seja, descansa, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Aleluia. Verso 11. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Verso 10. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. É essa experiência, é esse texto que transmite ao nosso coração a certeza e a segurança de um Deus que é um Deus de misericórdia e um Deus de graça sobre as nossas vidas. Ainda nós vamos tratar um outro ponto importante neste Salmo de número 116. Ele considera os seus filhos preciosos. Ele considera seus filhos preciosos. Verso 12 ao 15, a palavra de Deus nos diz assim, verso 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ele considera seus filhos preciosos. Veja que até a morte para o Senhor dos seus santos, não a morte como ela acontece em si, mas aquele momento em que a nossa carne, o nosso corpo desce à terra e o nosso espírito volta para Deus, esse momento é precioso para o Senhor. Foi assim que quando Estevão faleceu e veio a morte por meio do apedrejamento que o próprio Saulo, o apóstolo Paulo, que depois irá se converter, consentiu em sua morte, ele pôde ver o Filho do Homem de pé à direita de Deus Pai, recebendo ele para o reino do seu Pai. Foi Jesus mesmo quem disse que naquele dia ouviremos dele. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Entra no reino do meu Pai e no gozo do teu Senhor. Deus tem esse prazer em estimar os seus filhos e considerar os seus filhos preciosos. Veja o verso de número 12 ainda, ele diz que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Tá? E o versículo 15 diz que nós somos preciosos aos olhos do Senhor, até mesmo naquele momento da partida da nossa morte física, para nos encontrarmos com Ele por toda a eternidade. A terceira lição que aprendemos nesse texto é que Deus é fiel à sua aliança. Deus é fiel à sua aliança. Lembrando que Ele é um Deus que responde às nossas orações, Ele é um Deus de misericórdia e de graça, Ele também considera os seus filhos preciosos, no verso do 12 ao 15, e agora Ele é um Deus fiel à sua aliança, versos 16 ao 19. Vamos fazer a leitura, conferindo os textos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Essa é
uma expressão formidável, maravilhosa, mostrando que Deus é fiel à sua aliança. Veja, ele diz: eu cumprirei os meus votos ao Senhor. E ainda no versículo de número 19, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. O verso 16 ao 19 apontam-nos de que todos estes benefícios que ele tem nos proporcionado, toda esta alegria e gozo que temos gozado ali e usufruído na casa do Senhor, nada mais é uma demonstração eficaz da fidelidade, do zelo, do amor, do pacto, da aliança que ele fez com cada um de nós. Deus abençoe a sua vida. Nunca diga que Deus se esqueceu das suas orações. De fato, ele não se esquece, ele não dormita, ele não cochila. O Deus de Israel, ele é um Deus vivo, pessoal, soberano, e mesmo estando assentado no seu trono, tudo está patente aos seus olhos e ele se relaciona com você. E se você nasceu de novo, se você hoje é nova criação em Cristo Jesus, você tem essa oportunidade e privilégio de entrar com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que já nos foi proposto, pelo sangue de Cristo. Você tem acesso direto a Deus e, portanto, diz o autor de Hebreus, entremos com ousadia no Santo dos Santos para recebermos dele graça e socorro em tempo oportuno. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. No nome de Jesus Cristo, oramos agradecidos. Amém e amém.